transplante hepático, cuidados e orientações ao paciente na alta hospitalar. Manual Orientações para alta hospitalar ao paciente de transplante de fígado do Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de Santiago, elaborado pelas bolsistas do curso de enfermagem da UFSC, Laísa Fischer, Suyan Sens, Beatriz Lorenzoni, Cibele Schwantes e pelas professoras do curso de enfermagem da UFSC, coordenadora professora Neide da Silva Kins, apoio Aline Magalhães e Laura Bremer e enfermeira Marisa Martins. Este manual faz parte do projeto de extensão intitulado Planejamento da Assistência de Enfermagem para Alta Hospitalar do Paciente Transplantado Hepático. A seguir serão apresentadas algumas orientações para alta hospitalar do paciente submetido ao transplante hepático, haja visto que há necessidade de cuidados especiais no retorno ao domicílio. A seguir, vamos falar dos cuidados relacionados à limpeza e à higienização do ambiente domiciliar. A limpeza da casa é importante e precisa ser realizada da maneira correta. Conservar a casa sempre limpa e arejada, especialmente os banheiros. Não varrer a casa, passar pano úmido para não levantar poeira. Trocar roupas de cama com maior frequência. Não usar espanador ou outro instrumento que possa expandir a poeira presente nos móveis para o ambiente da casa. Usar pano úmido para limpar os locais da casa. Essa limpeza deve ser realizada uma vez ao dia, para evitar acúmulo de poeira. A seguir, vamos falar sobre os cuidados relacionados à higienização do corpo. É preciso tomar banho diário. O banho deve seguir a sequência apresentada. Iniciar das regiões com presença de pelos e depois para as demais, sem retornar às áreas já limpas, ou seja, lavar primeiro a cabeça, axilas e região genital. Os dentes devem ser escovados após a ingestão de qualquer alimento, não somente após as principais refeições, seguindo as etapas a seguir. Escovar toda a cavidade bucal, incluindo a língua e o céu da boca, e fazer gargarejo com antisséptico. A higienização das mãos é fundamental, bem como manter-se em um ambiente arejado. Você deve lavar as mãos antes das refeições e após utilizar o banheiro. Deixar o ambiente arejado e, em caso de muitas pessoas no mesmo espaço físico, usar a máscara. A seguir, falaremos sobre os sinais de alerta para cuidados com a sua saúde. Assim, fique alerta para qualquer alteração que possa surgir com você. Após o transplante, podem surgir sinais e sintomas, os quais podem não ser normais. Assim, é preciso ficar alerta para as seguintes situações. Os possíveis sinais de rejeição são temperatura corporal acima de 37,5 graus Celsius, icterícia, que é a cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, dor no corpo todo, como se fosse uma gripe, dor no local onde está o fígado. Se observar quaisquer dos seguintes sinais anteriores, procure imediatamente a equipe de saúde. Após o transplante, podem surgir infecções, como por exemplo a pneumonia, sendo um de seus sinais de alerta a temperatura acima de 37,4 graus. Por isso, deve-se observar sinais de febre, tosse, coriza, presença de catarro. Caso identifique quaisquer dos seguintes sinais, procure imediatamente a equipe de saúde. A infecção urinária é outra infecção comum nesse período e também tem como sinal de alerta a temperatura acima de 37,4 graus. Você também deve observar sinais de febre, dor e ardência urinar. Caso identifique quaisquer dos seguintes sinais, procure imediatamente a equipe de saúde. Outras situações que podem vir a acontecer, mas que não são normais e devem ser avisadas à equipe de saúde imediatamente. Ainda não poderá ocorrer diminuição da diurese, edema pelo corpo, dor no corpo ou no local da cirurgia. Também não poderá ocorrer aumento do peso de maneira excessiva. Não é normal abrir os pontos, sair secreção ou qualquer outro líquido do local da cirurgia, bem como não poderá ter presença de odor no local. Caso identifique quaisquer dos seguintes sinais, procure imediatamente a equipe de saúde. Considerando os cuidados necessários com sua saúde, algumas atividades devem ser realizadas em domicílio, as quais serão apresentadas a seguir. Realizar atividades físicas conforme orientação da equipe de saúde. Atividades que podem ser realizadas. Exercícios leves e progressivamente você aprenderá a conhecer seus limites. Não levantar peso, subir escadas somente em caso de necessidade. Agachar para pegar objetos sem forçar o abdômen. Não poderá dirigir até 2 meses após o transplante ou até a equipe liberar. Procurar fazer caminhadas leves diariamente. É importante realizar os testes de glicemia seguindo os passos a seguir. Primeiro, reúna todos os materiais e lave as mãos.
Segundo, ligue o aparelho de glicemia. Terceiro, coloque a fita no aparelho e aguarde ele pedir a gota de sangue. Quarto, fure o dedo com a lanceta e coloque a gota de sangue no aparelho. Aguarde o resultado. Nunca realize o teste após comer, sempre 30 minutos antes do café da manhã, almoço e janta, pois o valor estará alterado. Anote sempre o valor da glicemia na tabela de controle e, se necessário, aplique insulina conforme a prescrição médica. Caso o resultado da glicemia esteja alterado, deverá ser avaliado a orientação médica para ajuste da glicemia, conforme orientado pela equipe de saúde. Ficar atento ao tipo de insulina a ser aplicado e a quantidade, haja visto que há diferentes tipos de insulina e doses. Assim, sempre antes de aplicar, conferir a dose, o horário e o tipo de insulina. Para aplicar insulina, realize os seguintes passos. Primeiro, reúna todos os materiais e lave as mãos. Segundo, limpe a tampa do frasco com álcool e algodão. Terceiro, abra uma seringa nova, aspire ar conforme a dose prescrita. Quarto, espete a seringa no vidro e libere o ar. Quinto, com um frasco elevado, aspire a insulina. Sexto, limpe a pele com algodão e álcool, faça a prega e aplique a insulina. Considerando os cuidados necessários com a sua saúde, outras atividades de controle devem ser realizadas em domicílio e anotadas na tabela mostrada posteriormente. Os cuidados a serem apresentados devem ser realizados diariamente, conforme tabela apresentada e conforme orientação da equipe de saúde. A pressão deverá ser verificada 3 vezes ao dia. Antes de verificar, fique sentado por 15 minutos. A temperatura deverá ser verificada 3 vezes ao dia, antes de certificar-se de que o termômetro não esteja com a temperatura anterior na tela. O peso deverá ser verificado pela manhã, assim que levantar. Toda a diurese do dia deve ser guardada para medir a quantidade diária. Essa é a tabela mencionada anteriormente. Nela você preencherá todos os controles diários. Há algumas situações e intercorrências que podem vir a acontecer no domicílio. Você pode ter dor. Quando esta ocorrer, utilize escala de dor para medi-la. Dificuldade para dormir devido ao uso de alguns medicamentos. Perda do libido por alguns momentos, dias ou período. Presença de diarreia e náusea devido ao uso de medicamentos. A seguir falaremos sobre os cuidados necessários com o uso de medicamentos, em especial para aqueles que evitam a rejeição do órgão. As medicações mais utilizadas em domicílio são imunossupressores, antifúngicos, antihipertensivos, insulina, analgésicos e corticoides. Tenha cuidado com medicação correta, dose correta, horário correto. Tome somente as medicações prescritas pelo médico. Alguns cuidados importantes são ter sempre consigo a lista de medicamentos que toma. Guarde as medicações em local limpo, seco, protegido da luz, do calor e da umidade. Seja cuidadoso para não ficar sem medicação. Reponha antes que fique com a reserva muito baixa. Principalmente antes de feriados prolongados, mantenha sempre uma caixa de cada medicamento em reserva. Nunca aumente ou diminua a dose de uma medicação sem uma clara instrução para isso. Tenha cuidado com, se houver vômitos, urticária, dor de cabeça, dor de estômago, comunique o médico imediatamente. A seguir falaremos dos cuidados necessários com os alimentos. Somente alimentos cozidos e bem conservados podem ser ingeridos após o transplante. O uso incorreto dos alimentos pode levar a infecções e outras complicações. Deve-se evitar o consumo de açúcar, sal em excesso, carnes vermelhas, gorduras, embutidos, enlatados e conservas. Preferir o consumo de frutas e verduras cozidas, cereais integrais e carnes brancas. As frutas e verduras, mesmo que consumidas cozidas, deverão ser lavadas com 20 gotas de hipoclorito em 2 litros de água, deixando de molho por 10 minutos nessa mistura e novamente lavadas em água corrente para o posterior cozimento. Não reaquecer os alimentos. Cozinhar a comida pouco tempo antes de ingerir. Não consumir alimentos fora de casa. Além disso, é importante realizar ingestão hídrica mínima de 2 litros de água, mineral ou filtrada, diariamente, principalmente devido à alta ingestão de medicamentos e suas toxicidades renais. Em caso de consumo de outras bebidas, consumir após abertas em até 4 horas em temperatura ambiente e em 24 horas em geladeira. A seguir serão apresentadas as referências utilizadas neste manual. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato com a equipe de saúde.